Vezes sem conta, os nossos amigos nos tinham recomendado que nestas nossas andanças por terras de Portugal não deixássemos de visitar São Pedro do Sul e os seus arredores. E tinham-nos dito mais: vai de comboio, a linha do Vale do Vogo é das mais bonitas do mundo. Tinham razão. Encontrado alojamento e arrumadas as bagagens, logo iniciámos a primeira visita à vila que imediatamente nos cativou. Vistos os passos do concelho e a moderna escola primária, passado o edifício dos bombeiros voluntários da vila, dirigimos-nos ao Centro de Assistência Materno-Infantil, onde, a expensas da Fundação Paiva de Almeida, meia centena de crianças vive feliz. Ali passámos algumas horas entre a pequenada, com pena de não sermos da idade deles. Foi com pena que nos despedimos da miudagem, mas queríamos aproveitar o melhor possível aquele primeiro dia em São Pedro do Sul. Tínhamos aconselhado a visitar o convento dos frades e para lá nos dirigimos. Não demos por perdido o nosso tempo. Que o convento, embora sem a suntuosidade e a beleza de outros já visitados, tem pormenores de grande interesse, com especial relevo para um magnífico e bem trabalhado púlpito que merece ser cuidadosamente admirado. A paz reinante no templo incitou-nos a nele nos demorarmos mais alguns minutos. E foi durante essa nossa permanência que pudemos constatar a razão de quem nos afirmara a profunda fé do povo desta linda terra. O resto desse nosso primeiro dia de férias em São Pedro do Sul, passámo-lo percorrendo as suas ruas, recheadas de vestígios da antiguidade e nobreza da vila. As casas faziam-nos recordar os tempos do Marquês de Pombal, e os templos e solares arrastavam-nos até ao reinado de Dom João V. Quando, depois do jantar, recolhemos ao nosso quarto para descanso do corpo fatigado pelas andanças do dia, recapitulámos quanto havíamos tido ocasião de admirar, no que já considerávamos uma das mais belas vilas de Portugal. No outro dia, logo de manhã, fomos até ao mercado, que logo nos pareceu animado e bem fornecido. Confirmou-se essa impressão poucos passos andados. Havia de tudo para vender. Os vendedores não tinham mãos a medir e, coisa notável, não enganavam ninguém no peso. O único problema que nos surgiu foi nascido do facto simples de não querermos comprar nenhum chapéu de palha. Retirámos-nos em cabelo e em boa ordem. Ao passarmos pelo padeiro, não resistimos. O passeio abriu o apetite. À vista destas galinhas, corremos ao almoço. Uma das coisas que, como dignas de ver, recomendamos a toda a gente é a realização de um concurso de pecuária. Tivemos a sorte de assistir a um durante a nossa permanência em São Pedro do Sul. Permanência esta que, aliás, infelizmente, coincidia com a sempre alegre e típica festa da vila. Neste certame participavam os donos e tratadores do gado apresentado e, como se verá pelo porte e beleza dos animais,
O trabalho do júri não deve ter sido fácil. Chegou finalmente à altura da distribuição dos prémios, que além de diplomas, constava também de prendas em dinheiro no total de quase 6 contos. A nós nos disse um dos premiados quando o felicitámos: não é a mim que deve dar os parabéns, é à estrela. A estrela era uma linda vaca malhada. Um dos nossos passeios preferidos enquanto estivemos em São Pedro do Sul era o que nos levava até às formosíssimas margens do Voga. Ali, em silêncio, embevecidos na contemplação de uma paisagem que parecia arrancada às páginas de um livro de fantasia, passámos longas horas, embalados pelas vozes da natureza, recordando poemas de Correia de Oliveira. Foi durante um desses passeios que descobrimos esta serração em que trabalham dezenas de operários. Pode dizer-se que as serrações de pinheiros são praticamente as únicas indústrias atualmente existentes na região. No entanto, a privilegiada situação da vila e as suas características fazem prever que em breve outras indústrias ali se estabelecerão. Tínhamos escolhido a melhor altura para passarmos as férias em São Pedro do Sul, julho. O tempo estava magnífico e, como dissemos, as festas da vila são coisa digna de se ver. Durante dias andámos numa roda viva, havia desfile, e lá vimos os já célebres ranchos do Dr. Gonçalo Sampaio e de Almeirim. Provas de atletismo, concertos, espetáculos de variedades, uma feira de diversões. Chegámos a pensar que terminaríamos as férias mais cansados do que as tínhamos iniciado. Depois do jantar, a atitude mais sensata seria dormir. Mas como seria isso possível quando São Pedro do Sul estava em festa? Não faltavam sequer entre os divertimentos os automóveis elétricos, desporto emocionante, para o qual não é preciso carta de condução e onde os choques não prejudicam as companhias de seguros. Na quermesse, que era organizada pela Conferência Feminina de São Vicente da Paula, saiu-nos o prémio Rabo, um jogo de panelas. Um dos espetáculos que mais nos lembrou foi o da exibição dos ranchos. Ora, vejam se não temos razão.
fecho digno e inesquecível das festas da vila foi a sessão de fogo de artifício, uma das mais belas que temos visto. Moídos, exaustos, resolvemos ir descansar para as famosas termas de São Pedro do Sul. De uma assentada matávamos 2 coelhos. Descansávamos e tratávamos aquela pontinha de reumático, que aliás não é própria ainda da nossa idade. Como logo pudemos verificar, paisagens bonitas não faltavam. E o reumatismo não impedia de remar. A pesca foi outro dos nossos divertimentos, embora houvesse quem garantisse que do assunto não pescávamos nada. Há séculos que as águas de São Pedro do Sul são conhecidas e apreciadas pelas suas propriedades. A atestá-lo, o antigo balneário romano. A chamada piscina de Dom Afonso Henriques, que aqui se tratou, e as muitas citações que há centenas de anos têm sido feitas às suas virtudes. As termas de São Pedro do Sul continuam hoje a ser procuradas por centenas de pessoas que buscam o alívio ou a cura dos seus padecimentos nas suas águas já conhecidas no estrangeiro. Um amigo que encontramos na magnífica colónia de férias que a FNAT ali mantém, prontificou-se a ser nosso cicerone e guia em futuros passeios. Combinámos o início das nossas excursões pelos arredores para 2 dias depois, e até essa data, como podem verificar, não nos faltou em que passar o tempo. Na data marcada, tomámos a caminhoneta para Manhouce e logo à primeira vista nos pareceu inteiramente justa a sua designação de a segunda aldeia mais portuguesa. Nesta aldeia, dir-se-ia que esquecida pelo tempo, os costumes e cantares guardam ainda nítidos vestígios medievos. As suas raparigas, lindas e bem trajadas, não abandonaram o culto da tradição e, como suas mães e avós, sentem orgulho em serem o esteio das casas enquanto os homens trabalham no campo. Uma das visitas que mais nos entusiasmou foi a que fizemos à estação arqueológica da Cárcada, onde têm sido encontrados valiosíssimos vestígios da presença humana desde a pré-história até ao período da dominação romana. Reza a lenda que aqui teriam os mouros guardado um fabuloso tesouro, mas até hoje ninguém o descobriu. No mesmo dia aproveitámos para visitar a igreja de Carvalhais, que não fica muito distante.
É digna de ser admirada, principalmente por causa das suas notáveis obras em palha dourada, a Igreja de Carvalhais. São igualmente belíssimas as imagens que estão nos seus altares. A porta deste sacrário, pintada em transparência, é obra rara no nosso país. Antes de abandonarmos o templo, ainda nos deslumbramos perante o bem trabalhado púlpito e a perfeição inexcedível das imagens de madeira. No dia seguinte, convidou-nos o nosso amigo para irmos de longada até aos Moinhos do Pisão. Só lá chegados, compreendemos do que se tratava. Os Moinhos do Pisão, 14 ao todo, são azenhas antiquíssimas, movidas pela água que nasce na montanha. Há séculos que as suas mós reduzem o milho à farinha que há de servir para o pão do rico e do pobre. Nunca param de girar, e a água que as move desce até às terras em que o milho cresce e amadura, esperando a ver de se tornar também em pão. Aproximava-se o termo das nossas férias e ainda havia muito para ver, que a região é fértil em lindas paisagens. Tivemos por isso mesmo que aproveitar melhor o tempo. Trapa, terra maravilhosa em que as casas modernas ombreiam com os velhos palacetes e solares, foi visitada numa corrida. Prometemos a nós próprios lá voltar outro dia, seduzidos pela terra e pela linda igreja matriz de Santa Cruz da Trapa. A Serra da Gralheira foi o nosso objetivo seguinte. Aí tivemos presente o espetáculo maravilhoso de ver homens e mulheres irmanados na mesma tarefa de transformar terrenos áridos e nus em futuras e grandiosas florestas. Onde hoje cresce a urze, entre pedras, erguer-se-ão dentro de alguns anos enormes árvores verdes. Todos trabalham com os olhos postos na paisagem futura, uma serra verde. Felizmente que as águas das termas nos tinham tirado a tal pontinha de reumatismo de que falara o médico, é que subir a tal serra não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, mas vale a pena acometê-la. Olhar as ruínas de São Cristóvão de Lafões, na freguesia do mesmo nome, e contemplar o velho convento, já seria justo prémio. Mas a serra reservava-nos mais e melhores surpresas, paisagens naturais que mais não se podem esquecer. A expedição que se seguiu revestiu-se de aspectos quase dignos de filme de ficção. Implicou o recurso a um carro e longa e penosa caminhada a pé. O objetivo, a Aldeia da Pena, encastoada na rocha viva da serra e mais antiga do que antigo é Portugal. A descida era difícil e arriscada, mas sabíamos que valeria o esforço, a alegria de percorrer o aglomerado populacional mais antigo do nosso país.
Já em documentos do século XI, a aldeia da Pena aparecia citada em documentos e ao percorrê-la ficamos convencidos de que, convenientemente divulgada a sua existência, se tornaria num dos mais apaixonantes cartazes turísticos do nosso país. Não acham que temos razão? Contactar com o bom povo da Pena é ter a prova de que ainda existe gente que vale a pena conhecer. 6 famílias ali vivem. Todos são primos e primas. Vimos utilizar o tear caseiro e vimos as obras nele feitas. Esta toalha em qualquer loja não valerá menos de 1000 escudos. Foi com pena que saímos da aldeia da Pena. Riram-se quando dissemos isto, mas nós não o tínhamos dito por graça. Durante o regresso, até ao carro, quase nem reparando nas maravilhas que nos rodeavam, não falámos senão naquela joia prisioneira das Fragas e na boa gente que nela vivia. Das impressões que nos deixou a serra, apenas vos deixamos o testemunho das imagens. A última visita que fizemos foi à Capela de São Macário. Nela nos despedimos de uma das mais belas regiões que até agora tínhamos percorrido durante a nossa peregrinação a terras de Portugal. Mais 2 dias descansámos nas termas antes de regressarmos a Lisboa. Embarcámos no comboio em São Pedro do Sul, já com saudades de quando tínhamos visto. Boas férias tinham sido.